fazer. Aqui. Toma, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas, nesta reunião. Toma o teu lugar. Aleluia. Tomamos o teu lugar, fazemos bem. Tome o teu lugar nas nossas
compadece. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que o Senhor se compadece. Quando nossas misérias se compadecem, o Senhor, a misericórdia não pode ser compreendida pela nossa mente, pela sua graça, Senhor. Então, tu sabe o nosso entendimento, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Doce Espírito. Doce Espírito. Doce Santo, maravilhoso Espírito. Queremos te ouvir. Queremos te perceber, te ver, te tocar. És aquele que habita em nós. Só nos deixou o Consolador, o Espírito da verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por tudo que nós estamos fazendo, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor,
Deixa eu... Enquanto a gente estava orando, você recebeu alguma palavra, alguma visão, alguma impressão? Alguém aqui recebeu? Pessoas com mochila, mas eu orei por isso na minha. Eu vi pessoas com mochila pesada, sobrecarregada. Eu orei na hora que eu vi isso. Alguma impressão, às vezes você não tem muita coragem, sei lá. Assim, Deus me falou. Mas uma impressão pode ser uma impressão dada por Deus. Um pensamento pode ser um pensamento dado por Deus. Então, por via das dúvidas, fale. Não é para casa alguma coisa que Deus lhe deu para entregar para alguém. Bem? O que a gente faz aí? Vou contar para vocês como é que eu estou me sentindo, tá? Antes de falar como eu estou vivendo hoje, eu quero contar para vocês por que é que eu não vim aqui, né? Eu recebi a minha casa que estava alugada por 6 anos, eu recebi desde novembro. Eu cheguei lá na casa para receber, falar, mas eu senti pena da minha casa. Entende? Passar por uma experiência parecida. Mas eu senti pena da minha casa. Estava pensando em vender à frente. Eu falei, não vou. Tá. Eu tinha planejado que o mês de dezembro era fácil. Eu ia descansar. Para mim, assim, tirar o sapato, o relógio, ficar de pé no chão assim o tempo todo. Eu fui na casa lá e falei, não posso deixar como está. E eu comecei a trabalhar. Dia 10 de dezembro, é o final de fevereiro, na casa. Estava cedo lá, sobre repreensão índica, mora vizinha da casa. Havia algum barulho na casa lá, ela, pai, o que você está fazendo? Então, tudo que eu tinha que fazer assim, para eles não escutarem. Então, me cansei muito e na semana anterior, à reunião aqui, eu fui chamado em São Paulo para ajudar uma congregação, falando aqui, República, tá? Uma congregação cujo pastor foi acusado de assédio. Fui lá, sentei, e numa reunião que começou às 8h30 da manhã, até às 5h. Então, assim, que a gente almoçou na mesma mesa. Foi muito. Estava cansado fisicamente. E ali, uma carga, um cansaço emocional muito na sexta. No sábado eu voltei a Guarulhos. Uma outra congregação. Eu estive com eles de manhã, tarde, de noite. No domingo, foi a primeira reunião nossa do ano, que a gente, 5 congregações, e uma reunião especial, os presbíteros falaram, pregar, porque a primeira reunião do ano é você. Aí eu fui, mas quando eu cheguei lá, eu já estava assim, chegando arrastado. Tanto assim que o pastor está por ele. Falei a palavra, abençoei. Mas no domingo à tarde, eu comecei a vomitar e vomitei até quarta-feira. Quarta para cá. Eu não tinha mais o. Quase que eu vi. E aí fui para o hospital. E aí que eu não
cansaço assim, grande, muitos exames, e eu tinha até chance de infarto, desconfiaram primeiro, mas na realidade foi de etafa. Também de a segunda companheiro de presbitério lá, o tal do Aru, resolveu ir embora. Cara, mas o que foi? Me abateu, acho. Mas graças a Deus, estou bem. Graças a Deus. Me examinaram quanto em todo lugar. Em que parece que eles estavam procurando ouro, né? Fazendo tudo. Não acharam. Estou bem. Mas eu queria contar para vocês como é que eu estou. Para isso eu quero que eu saí de uma cidade no norte do Tocantins para visitar uma aldeia. Era 27 quilômetros a pé de um areião. Bem, qual foi o problema? Não levamos água. 27 quilômetros no sol. Dando areia. E areião. Deu 8 horas, mais ou menos. Para completar, eu estava levando o instrumento musical da irmã que tocar, que era um acordeão de 120 baixos na cabeça. Graças a Deus não era um piano de cauda. Se bem que eu reclamei dizendo que ela poderia tocar gaita. Levar no bolso. Mas não me perguntaram, né? Mas eu me lembro que nós passamos num lugar, uma casinha muito simples. E lá eu pedi água para a senhora. Ela trouxe água. Aquela água para mim deu uma nova visão do que é água. Então, a água para mim, ela tem sabor. Ela tem gosto mesmo. Mudou o significado de água. E eu sinto hoje à noite como se eu tivesse chegado nesse lugar que tem água. Um lugar de refrigério. Claro, não é o lugar, mas é você. É a presença. Amém? Então, aqui tem água fresca. É nesse lugar que a gente queria conversar com você um tema que eu considero extremamente importante, é vital mesmo. Jesus fala uma frase que a gente não põe muita atenção. Ele diz assim: sem mim, nada pode. Mas como a gente vive num tempo relativo, de muito relativismo, ao ouvir Jesus falar sem mim nada podeis fazer, a gente interpreta assim: sem Jesus a gente pode fazer quase nada. Falou quase nada. Falou nada. E essa compreensão relativista faz a gente tentar fazer as coisas, certo? A manifestação de Deus em nós, ela é tão básica, que o autor da nossa respiração não há nada mais básico em nós do que a respiração. Você, por acaso, agora aqui parar de respirar, acabou. E foi nesse ponto que o Espírito de Deus começou a agir. Homem. Quando o Senhor soprou naquele boneco, ele se tornou alma, tudo a partir da respiração. Tudo que você faz é a partir da respiração. Assim é o Espírito. Então você não pode
fazer absolutamente nada. Nós deveríamos ter essa atitude de total dependência, entendendo que tudo que nós formos fazer sem o Espírito Santo é inútil, é vaidade. E a utilidade não é determinada por aquilo que a gente acha que é útil. A utilidade é determinada por aquilo que Deus. A gente pode dar muita importância a alguma coisa, e para Deus é inútil. Porque não foi Ele que inspirou, não foi Ele que guiou, não foi Ele que... Então nós podemos ter uma vida toda. Tem um texto da palavra, outro texto da palavra que está em Hebreu, que fala de homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, o mundo não esteve à altura dessas pessoas. E um outro texto, que seria o outro lado da moeda, que é quando o Senhor fala de uma vinha, e no meio da vinha estava plantada uma figueira. Até hoje eu não entendi qual a razão de uma figueira plantada no meio de uma vinha. E eu moro numa região que tem muita figueira e tem muita vinha. Mas nunca encontrei uma resposta por que alguém planta uma figueira no meio de uma vinha. Tudo bem, não vou buscar essa resposta hoje. Mas o fato é que esse homem passa por essa vinha 6 anos e não encontra fruto naquela videira, naquela figueira. O que ele manda fazer? Ele manda cortar. E eu acho, aqui é muito pessoal, eu acho que a coisa mais linda que Deus fez na face da terra é uma árvore. Eu amo árvore. Plantei 2 árvores na frente da minha casa, e ela cresce muito, aí a gente tem que chamar a prefeitura para podar. Quando a prefeitura vem, eu vou lá para dentro. Eu não gosto de ver cortar, eu acho que... eu tenho pena da árvore. Para cortar uma figueira, é um negócio. Então Deus está falando de uma árvore inútil. Porque, como é que ele fala? Corta porque ela ocupa inutilmente a terra. Ou seja, a gente pode estar vivendo a 1000 por hora, inutilmente. Produzindo muita coisa. E tudo é vaidade. Vaidade, sentido de vaidade, é aquilo que não tem valor mesmo. É algo pouco. Não tem sentido. E não tem sentido para Deus. E dar valor ao que nós fazemos é a apreciação de Deus. Não é aquilo que eu acho que é importante. É o que Deus acha importante. Então, a única maneira de eu fazer alguma coisa importante é fazer o que Deus manda. Se o que eu estou fazendo não é o que Deus manda, perdoa, mas é inútil. É inútil. Não tem nenhuma aplicação eterna. Não tem nenhuma aplicação que glorifica. Estão me compreendendo? E amados, a única forma de eu fazer aquilo que agrada a Deus é se eu for dirigido pelo Espírito Santo. Mas um problema que a gente enfrenta é que na igreja moderna o Espírito Santo não tem muito espaço. Concorda comigo? E a minha definição é que nós somos uma igreja de teologia renovada e prática conservadora, ou tradicional. Porque os dons espirituais, a manifestação do Espírito, não é alguma coisa assim que acontece no nosso dia a dia. Sim ou não? Então a gente passa assim um tempo todo assim, na inércia. Natural. Não é que o natural é ruim. Mas tem uma frase do Watchman Nee, que ele diz que a gente tem que ser espiritualmente natural e naturalmente espiritual. Então o que nós formos fazer tem que ter uma razão eterna. Tem que ter a apreciação de Deus para Ele dizer para a gente assim, ó, você fez bem. Você fez bem. E honestamente, amados, a minha oração constante
E quase diária é assim, eu quero ser útil. Não útil segundo o que eu acho que é útil, mas útil segundo aquilo que Deus era útil. Amém? E a pergunta, em cima de todo esse preâmbulo aí, até agora eu fiquei no prefácio, eu disse, mas a pergunta é, o que é o Espírito Santo para você? O que é o Espírito Santo para você? É uma pergunta, tá, gente? Não é pergunta de retórica, não. Pergunta, o que é o Espírito Santo para você? Vai dizer assim, é a terceira pessoa da santidade. Tá. Mas que mais? E eu tenho a impressão, em lendo a Escritura, que todas as vezes que a palavra se refere à graça de Deus, está falando do Espírito. A graça de Deus é exatamente a capacidade para obedecer. Com a graça, eu me recuso a entender que a graça é só um favor imerecido. Eu entendo que é muito mais do que isso. É o que me capacita. A graça de Deus não me livra de cumprir a lei. A graça de Deus me capacita para a lei. A graça de Deus não me exime da responsabilidade da obediência, mas me dá força para obedecer. Então, nada que eu possa fazer para Deus é aceitável diante de Deus se não for o Espírito Santo que estiver me guiando. Está me compreendendo? Não? Eu pergunto, está me compreendendo? Não estou julgando sua capacidade de entender, estou julgando a minha capacidade de ensinar, tá bom? Mas é verdade. Porque a gente pergunta assim, você está entendendo? A pessoa fala assim, camarada, acho que eu sou tolo. Não, eu estou julgando que eu sou tolo, não se você. Tá bom? O que é o Espírito Santo? Bom, se a gente falar que o Espírito Santo é o próprio Deus, a gente está falando exatamente a verdade da Bíblia. O Santo é Deus. Amém? Assim como nada foi feito sem Jesus, nada foi feito sem ele. O Senhor nos gerou pelo Espírito Santo. Nós somos gerados dentro do Espírito. E quando nós somos gerados como aquele boneco que foi feito lá no Éden. O Espírito Santo gerou vida em nós. Portanto, é a centelha da vida que não é encontrada nos laboratórios. O homem conseguiu clonar animais. Mas dá para clonar um ser humano? Eu vi uma vez, Pedro, um cientista que estava trabalhando com transplante de cérebro. Transplante, verdade? E ele conseguiu fazer um transplante em rato, macaco. E o repórter pergunta para ele se dava para transplantar o cérebro humano. Ele falou, eu não sei e não vou tentar. Primeiro, porque eu não sei o que é que Deus pensa disso. Segundo, eu não sei o que a pessoa pensaria e descobrindo na roupa de outro. Mas aquela centelha faz tudo começar a funcionar, é o Espírito. E ninguém consegue chegar nesse lugar. Certo? Então o Espírito Santo, ele é o capacitador, ele é que realmente nos dá força, nos dá o ânimo, mas a palavra ânimo e a palavra alma é a mesma palavra. Ele que nos anima. Amém? Quando você está desanimado, é Ele que anima você. E a palavra, ela tem uma ordem, né, de a gente não apagar o Espírito. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? É deixando de ouvir. Deixando de dar espaço. O Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras. Certo? Fala pela natureza.
Lá no interior de Minas, um cunhado meu tinha uma fazenda lá, uma fazenda de café. E muitas vezes à noite, a gente deitava lá no terreiro onde secava o café, deitava lá para ver as estrelas. Estava um tempão lá vendo as estrelas. E eu tinha uma sensação assim, de medo, porque eu achava que eu ia cair para cima. E via aquele universo, aquela coisa fantástica, né? E aquelas estrelas revelavam para nós. Então a natureza revela. Tem um autor, se você gostar de ler, chamado Francis Collins. Os livros deles Em Nome, A Linguagem de Deus. Ele era um ateu assim convicto, de carteirinha. Eu totalmente ateu, mas muito curioso. Ele começou a estudar não para ter um diploma, começou a estudar para aprender. Ele fez medicina, biomedicina, matemática, física. Ele fez assim, parecia um catálogo de universidade. Tudo que ele fez. E um dia ele estava estudando sobre a evolução, ou a criação, e ele percebeu que primeiro Deus fez a comida, depois fez o comedor. Só que ele não chamou de Deus, ele falou alguma coisa. Alguma coisa. E ali, quando ele chegou nesse ponto, ele começou a acreditar que havia algo que havia colocado as coisas em ordem. Ele começou a estudar sobre o DNA, projeto de genoma dos Estados Unidos. Primeiro ele foi convidado pelo governo para ser o diretor do projeto. E ele foi estudando aquilo, foi mergulhando naquele universo que tem, dentro do infinito do pequeno. Ele foi estudando aquilo e chegou um momento que, na medida que ele descobria o infinito, o átomo, ele foi tendo consciência da sua pequenez. E um dia, no laboratório dele, ele caiu de joelho e descobriu Jesus Cristo. É um livro muito bom. Eu recomendo para quem gosta de leitura. A Linguagem de Deus. O autor é Francis Collins. Muito bom. Muito bom esse livro. Então, Deus se revela pela natureza. Deus também se revela pela consciência humana. É verdade que você não vai encontrar na Escritura nenhum texto dizendo que a gente deve seguir a consciência. Você não vai encontrar. Mas a consciência é um dos primeiros sinais da voz de Deus na nossa vida. Então, se você quiser aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que aprender, antes de tudo, a descobrir Deus na natureza e descobrir que a consciência é um sinal da voz de Deus para nós. A consciência é como aquela luz do painel do carro. Quando está faltando óleo, ela acende. Eu vendi um carro um dia para um amigo meu, um carro muito bom. E aí um dia ele me falou que o carro tinha o motor. Mas como? Você não percebeu a luz acendendo? Tem uma luzinha lá, mas não dá importância. O motor do carro. A consciência é isso. Só que a nossa consciência, ela é programável. Ela é programável. Por isso que não há uma instrução para a gente seguir a consciência. Por exemplo, aqui no Brasil, um homem casado olha para uma mulher na rua, isso é no mínimo errado e no máximo pecado. Mas tem alguns países do Oriente Médio e da África que um homem casado pode olhar porque ele pode ter mais de uma mulher. E lá a consciência dele não lhe acusa. Entendeu? Porque a consciência, ela manifestou, ela falou, esse negócio está errado, isso não está certo. Se você não atender a consciência não acusa mais. É aí que vem um estado de consciência cauterizada. Então a consciência, ela se molda, fala, bom, não adianta eu falar aqui porque ele considera que não é, então não vou acusar mais. Se você for fiel à consciência, Deus vai lhe dar destreza ou habilidade para você perceber Deus em outras áreas.
Por exemplo, quando alguém lhe fala alguma coisa, quando alguém lhe diz, olha, isso não está certo. Você aprendeu esse primeiro passo, a natureza, a consciência, você vai começar a ouvir Deus através das pessoas, ouvir o Espírito Santo através de pessoas. Amém? A palavra diz que seja o árbitro, seja a paz de Cristo, o árbitro dos vossos corações. Você percebeu o contexto ali? Fala de coletividade. Não é assim, eu senti paz, eu fiz. Está falando de você sentir paz. Está falando de pessoas sentirem paz com aquilo que você faz. Porque o árbitro que apita não é um árbitro interior. É um árbitro externo. Quando você faz uma coisa, o irmão fala assim, olha, já aconteceu com você? Não. O que é que você fez? Você continuou fazendo? Então, se você continuou fazendo, você está desaprendendo ou parando de aprender a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele fala através das pessoas que estão comigo no meu dia a dia. Uma vez eu recebi um convite para gerenciar uma fábrica de tênis. Eram 2 fábricas, uma conhecido meu estava gerenciando e o pessoal, o dono da fábrica, colocou uma outra fábrica do lado, faltava alguém de confiança. Eles me chamaram. A minha filha do meio, a Cindy, mãe da Sofia, ela é apaixonada por tênis. Eu falei, vou chegar em casa, vou falar que recebi um convite para gerenciar uma fábrica de tênis e ela vai soltar foguete. Em casa, reuni a Irani, as meninas, falei, recebi esse convite, assim. Aí ela, Cindy, deve ter os seus 12, 13 anos, falou, pai, e o seu ministério, como é que vai ser? Eu falei assim, filha, é o seguinte, nós estamos precisando de evento agora, a congregação não tem condições, então, por um tempo eu vou me dedicar a essa fábrica. Ela não falou nada. Mais tarde ela chama a mãe e fala assim, mãe, se o pai está achando que ele vai pegar o nosso ministério e meter numa fábrica de tênis, ele está muito enganado. Eu peguei o telefone, falei para a pessoa, olha, Deus falou não. Porque para mim, ali era a voz de Deus. Porque Deus nos fala pelas pessoas. Sim ou não? Deus nos fala pelas autoridades. Deus nos fala pela palavra escrita. Amém? A palavra escrita é a base de tudo. Porque é a palavra escrita que vai nos dar parâmetro. É Deus está falando ou não. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Correto? E por último, se você é treinado em tudo isso, o Espírito Santo começa a falar com você com voz audível. A minha própria conversão aconteceu assim. Eu tinha uma vida morta. Até que tem vida morta, eu estava nesse estado. E no dia 3 de abril de 69, 5 horas da tarde, eu estava voltando para casa do meu trabalho. E eu escutei o Espírito Santo falar para mim, hoje é a tua última oportunidade. Se você me perguntar como é que eu sei que é o Espírito Santo, eu não sei lhe explicar. Cheguei em casa, perguntei para meu pai e para minha mãe onde é que ia ter reunião naquela noite, porque eles já tinham se convertido, eu não. Falaram, vai ter reunião hoje lá no nosso salão. Mas era 8 horas e era 5 ainda. Eu fiquei ansioso para tomar uma decisão. Inclusive, eu me programei. Eu vou chegar lá, o pastor vai pregar, vai fazer o apelo, eu vou dar um pulo lá na frente. Não vou levantar a mão, não, vou dar um pulo lá na frente. Honestamente, até hoje, eu não sei qual foi a mensagem. Porque eu estava interessado no apelo. Achei que ele demorou muito. Ele podia fazer um apelo para qualquer coisa. Eu estaria na frente. Quando ele fez o apelo, eu tentei levantar. Não consegui levantar. Tentei levantar minhas mãos, não consegui. Aí eu percebi como eu estava amarrado. Terminou a reunião, eu estava assim, aflito. Por quê? Era a última oportunidade e eu joguei fora. Aí um irmão me convidou para orar no monte. Também você não quer orar com a gente no monte? Eu falei, vou, não é meia-noite ainda. Eu achava que meia-noite era o limite, porque Deus falou hoje. Cheguei lá no monte,
A única coisa que eu fiz, falei, Senhor, tem misericórdia, porque não aguento mais a minha vida. E caí de joelho. Ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo e tudo mudou. Você anda nesses passos anteriores, você vai estar treinando seus ouvidos para ouvir diretamente o Espírito Santo. Porque ele fala. Ele fala ou não? Deus já chamou você pelo seu nome? Ele fala. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque antes vocês eram guiados aos ídolos mudos. Nesse ponto ele está colocando uma referência. O que ele quer dizer? Aquele ídolo é mudo, mas Deus fala. É isso que ele está dizendo. E fala como? Através dos dons espirituais. Amém? E às vezes eu escuto falando assim, olha, Deus falou comigo. Não é que Deus falou, é que você ouviu. Ele fala o tempo todo. Então nós temos que soltar foguete e dizer assim, eu ouvi. Eu ouvi. Quando Deus fala para Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, versículo 11, Deus pergunta assim, aliás, Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias e pergunta, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias fala assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Sabe qual a resposta de Deus? Viste bem, ponto. Aquilo ali, Deus estava calibrando a visão, porque ele era um profeta. Então Deus estava calibrando, então mostra uma vara de amendoeira. Ele viu bem, Deus pôde dar a segunda visão, que era uma visão a respeito dos povos. Correto? Então a pergunta é, você tem ouvido o que Deus tem lhe falado? Você tem visto o que Deus tem mostrado? Amado, nós servimos a um Deus vivo. E nós temos que nos acostumar com o fato que um dia eu estava num determinado lugar, eu estava falando sobre esse assunto. E uma menina me cercou assim na porta e falou, vocês dizem, olha o pronome, né? Vocês, então diz pronome depreciativo. Vocês em português têm isso, mas vocês dizem que Deus fala, mas Deus nunca falou comigo. Quer dizer, ela polarizou. Ela tem um povo que diz que Deus fala e eu que Deus não fala. Falei, tá, e como é que está a sua leitura da Bíblia? Ela falou, não leio não, porque Deus não fala comigo. Falei, vamos fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa hoje, vai abrir sua Bíblia, vai ajoelhar do lado da sua cama, vai falar assim, Deus, fala comigo hoje. Deus não fala? Fala. No dia seguinte, ela era uma das primeiras pessoas ali na porta do salão, com um sorriso enorme, e Deus falou comigo. Exatamente. Você despreza os canais de Deus? Como é? Você não dá atenção à natureza? Você não dá atenção à consciência? Você não dá atenção aos conselhos? E na multidão, os conselheiros estão o quê? E os conselheiros, como é que eles se comunicam comigo? Falando. Ninguém dá conselho em silêncio. Os conselhos normalmente são vocalizados. E se não pedir, pelo menos finja que quer. Mas se você não se abre para ouvir conselho, como é que você pode reclamar? Deus não está falando. Deus fala. Deus fala. Então, quando a palavra diz não extingais ou não apagueis o Espírito, ele está falando dessa. Se a gente acostumar a não ouvir a Deus, o que a gente está fazendo? Está apagando. Bem, eu tive uma experiência, eu acho que contei isso para você. Em determinado momento, acho que eu contei. Mas eu estava numa estrada, dirigindo, e estava atrás de um caminhão. Eu saí de trás do caminhão e olhei. E vi, aliás, e não vi
qualquer carro que viesse na direção oposta. Só que ali adiante eram 2 depressões grandes. Quando eu pus a cara para sair, o Espírito Santo falou para mim: volta. Eu não perguntei por quê, não perguntei nada, voltei. Quando eu voltei, gente, passou uma carreta enorme onde eu estaria. Se eu tivesse perguntado por quê, Deus me responderia lá em cima. Respondia bom dia. Ele falou assim: por causa daquilo, olha lá. Então, o que aconteceu depois disso? Eu passei a procurar ouvir Deus quando eu estou dirigindo. Por uma questão muito prática. Deus vê além da curva. Deus vê além da depressão. Deus vê o que está adiante. Gente, não é uma questão espiritual, é uma questão prática. Sim ou não? Então você ouvir Deus em todos os momentos da sua vida. Mantenha os seus ouvidos abertos. Porque o nosso Deus não é um ídolo mudo. Ele nos fala. Ele nos fala pelos dons espirituais, que é o assunto. Agora, se a gente não pratica os dons, fica difícil até para Deus, né? Até para Deus é complicado falar com a gente. Não apague o espírito. Não, apagar o espírito também fala de nós não resistirmos à tentação. Certeza absoluta que quando você é tentado, o Espírito Santo fala com você. Ou fala através de um sentimento, assim, esse negócio está errado. Sim ou não? Sente isso, não? Você sente que aquele negócio não está certo. O que é que você tem que fazer? Para. Você escuta, se você percebe, se você está ouvindo alguma voz dizendo isso aí não está certo, fique sabendo que não é nem sua carne, nem o diabo. Porque o diabo não é de estar dizendo para você o que é certo e o que está errado. Ou não? Eu tenho escutado, gente, cada coisa na igreja. Se tivesse me contado antes, eu não ia crer. Mas às vezes a pessoa fala assim, um sentimento assim de orar por alguém, eu tive sentimento de dar uma palavra para alguém, mas não sabia que era de Deus. Então, até que o diabo vai mandar você orar por alguém. O que é que você me diz? Nunca. Mas nunca. Então, se você entendeu que você deve orar por alguém, o que você deve fazer? Gente, não é tempo perdido. Ora. Ah, mas se não for Deus. Ih, pelo menos você orou. Pelo menos você. Seja simples. Seja simples. Atenda a voz do Espírito. Eu estava trabalhando uma vez. Aliás, uma vez eu estava no trabalho e era segunda-feira e no domingo a gente tinha orado por uma senhora que era endemoniada e a mulher foi livre, a gente estava orando. E na segunda-feira eu estava trabalhando e Deus falou para mim, vai visitar essa mulher. Uma segunda-feira brava, eu estava trabalhando, tomava conta de uma área de autopeças, de uma companhia retificadora de motores. Eu falei, Deus, como é que eu vou sair daqui? O que é que eu vou explicar para o meu chefe? O que é que eu vou dizer para o meu chefe? Que Deus está me mandando sair daqui agora, na hora do trabalho, para orar por alguém? Ah, Deus, sinto muito. Sinto muito. Eu não sei como é que ele fala com vocês, mas comigo ele fala uma vez só. E não fica discutindo comigo, tentando me convencer. Ele me fala e vai cuidar das coisas dele. Eu fico lá brigando comigo. Sei lá, né? Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu já sei. Se eu me der agora uma enfermidade, eu vou ter uma desculpa para sair. Ó, uma coisa eu aprendi com isso, Renan. Acorda no CTI, meu Deus. Renan, eu aprendi uma coisa. Nunca dê ideias para Deus.
Ele já tem suficiente. Gente, eu não acabei de falar. Me atacou uma cólica hepática. Eu caí no chão de dor. Nisso, meu chefe chegou no escritório onde eu estava trabalhando. Falou, o que é que você tem? Eu falei, estou com uma cólica terrível. Ele falou, vai cuidar disso aí, vai embora, vai embora. Eu saí da empresa, saí do portão, não tinha mais cólica. Glória a Deus, mas eu fiquei... não, acabou. Passar na casa do... Aí eu procurei alguém para ir comigo visitar a senhora. Não achei. Fui lá, bati na porta da mulher várias vezes. Por fim, ela atendeu. Ela falou, foi bom você ter vindo, porque eu estava me preparando para me matar. O que você acha? A gente não faz ideia das consequências da nossa obediência, da nossa desobediência. Aprenda a obedecer a Deus, ainda que você não entenda. Aliás, a maior parte das coisas a gente não entende. Quem tem filho aqui sabe, ele sempre pergunta assim, mas por que, pai? Por que, mãe? Alguns fazem. E às vezes que minhas filhas perguntavam, por quê? Faz. E eu nunca, Luciana, nunca contei até 3. Nunca contei até 3. Faz isso, porque faz. Fomos de contar até 3. E na medida que eu ensinava as minhas filhas a obedecer ao primeiro comando, eu estou ensinando elas a obedecer a Deus. A primeira figura de Deus para os nossos filhos são nós. Os nossos filhos projetam essa figura para Deus. Se não são obedientes a nós, não serão obedientes ao Senhor. Obediência não é um dom, é um aprendizado. Deus me faz obediente, aí Deus te dá um ordem e fala assim, depois eu faço. E o tal do gerúndio, meu Deus, que coisa terrível. Filho, vem cá, estou indo. E como eu não suporto gerúndio. Eu não, porque parece um negócio eterno. Estou indo. Quando? Estou indo. Às vezes a pessoa vai encontrar com... Estou chegando. Gente, como isso é terrível. Não, eu estou chegando. Me fala onde você está, que eu determino se você está chegando ou não. E o que é que eu estou falando, amados? Eu estou falando de aprendermos a ouvir a voz de Deus, não apagar o espírito. Um homem que estava se preparando para o ministério, ele contava, né? Já não está com a gente, está com o Senhor. Quando ele estava se preparando, determinada noite, Deus o chamou. Chamou pelo seu nome, ele levantou, o Senhor falou para ele, vá até o corredor. Ele foi até o corredor. Até o fundo do corredor. Ele foi até o fundo do corredor. Eu falei, agora volta e deita. Segunda noite, a mesma coisa. Terceira noite, a mesma coisa. Quarta noite, a mesma coisa. Aí que ele falou, Deus, se o Senhor me mandar o ano inteiro fazer isso, eu faço. Mas o Senhor pode me explicar? Ele falou com ele, estou ensinando você a obedecer. Não há nada mais básico na nossa vida espiritual do que aprender a obedecer. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se Salvador eterno de tudo. Então, a obediência é a consequência natural de ouvir. É a consequência natural de ouvir a Deus. Você ouve a Deus, você obedece. Constrói uma arca, vou construir uma arca. Sai da tua terra, eu saio da minha terra. Vai para Macedônia, eu vou para Macedônia. Deixa a rede, imediatamente deixa a coletoria, deixa a coletoria.
Não há o que discutir. Sabe por quê, amados? Ele vê além da curva. Ele vê depois da esquina. Ele sabe o que vai acontecer com a gente. E uma coisa que é muito importante a gente falar, é uma coisa assim tola, mas Deus não fica mais Deus se eu obedecer. Deus não fica menos Deus se eu obedeço, para o meu bem eu obedeço. Se eu desobedeço, para o meu mal eu. Deus não muda. Sou eu quem ganha quando eu obedeço ao Senhor. Vou colocar isso na cabeça. Deus está me forçando a obedecer. Não está forçando. E a obediência vai trazer benefícios para a gente. Bem, amado. Ele vai trazer benefícios para a gente. Então, evitar prezar o que a palavra fala. A palavra falou, é isso. Eu estava comentando, né? Disse o Senhor ao meu coração, busque a minha presença. E eu busquei, ponto. A gente fica, mas quanto é que eu ganho? O que é que eu vou ganhar nisso? A própria obediência já é o lucro. Amém? Sejamos obedientes. Vai nos ajudar a não apagar o Espírito Santo. O pecado apaga o Espírito Santo em nós. Esse apagar aqui é metafórico. O Espírito Santo ele não apaga. Apagar no sentido que ele deixa de... A palavra diz que os meus pecados fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, somos nós que nos separamos de Deus, não é Deus que se separa de nós. Então a desobediência nos aparta do Senhor. Deus nos ajude. Deus nos ajude a compreender aquilo que Deus fala. Eu queria só terminar falando para vocês algumas definições do que é o Espírito Santo. Eu estou entrando aqui no extremamente perigoso porque não dá para descrever o indescritível. Certo? Um amigo meu disse que no dia que você descrever Deus, foge disso, você acabou de criar um ídolo. Deus é indescritível. Correto? Que tamanho é o infinito? Deus é Pai do infinito. É impossível descrever. Mas a gente pode ter algumas ideias, né? O pessoal, os roselitas, sabe quem são os roselitas, né? Aqueles que se dizem testemunho de Jeová, que não são. Testemunho de Jeová é quem tem um encontro com Jeová. Então, eles não têm. Certo? Ele diz que o Espírito Santo é uma energia. Mas como é que o Espírito Santo é uma energia se ele se entristece? Como é que o Espírito Santo é uma energia se ele tem ciúme de nós? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? É uma pessoa. Ele fala conosco. Fala ao nosso coração. Ele anda conosco. E mais do que isso, ele anda em nós. Quando Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo, lá naquele texto muito conhecido de João 14 e João 16, que vocês se lembram, ele diz que o Espírito Santo que habita convosco, diz o versículo, Espírito que habita convosco estará em vós. Ou seja, ele sai do lado e entra dentro. É aí que o Espírito Santo quer habitar, quer estar dentro de nós. Eu digo que o Espírito Santo do lado, ele está longe. Está aqui dentro. Ele está. Então, voltando ao ponto inicial, né? Eu não posso apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Atos capítulo 5, versículo 3, ali fala da história de Ananias e Safira. Lembra? Quando Ananias chega, Pedro fala com ele, você mentiu ao Espírito Santo. Quando Safira chega, ele diz, vocês mentiram a Deus. Então Pedro se refere ao Espírito Santo de Deus como
A mesma pessoa. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força. Ele não é produto da nossa imaginação. Paulo fala que o Espírito Santo ora. Então uma energia não ora. Lembra o que ele fala? Que Deus intercede por nós. E o texto começa dizendo que ele nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele que conhece as intenções de Deus, conhece a mente de Deus, ele fala com Deus a nosso respeito sobre aquilo que Deus quer ouvir. Porque a gente não sabe orar como convém. Tem um outro livro antigo, que é o Louvor que Liberta, não sei quem já leu esse livro, Erling Carothers, livro pequeno. Ele conta, você se lembra, a experiência de uma menina que está na UTI, no hospital, tinha sofrido um acidente, e a mãe chama o pastor e pede para ele orar pela menina, e os médicos assim, essa não tem mais jeito. Por acaso, vai ser um vegetal. Aí ele fica entre o pedido da mãe e a palavra do médico. Ele fica ali naquele dilema, né? O que eu oro? Como ele não sabia o que orar, ele orou em línguas. E apesar da palavra do médico, a menina se levantou totalmente curada. O dom de línguas, amado, aliás, o nome certo é o dom de variedade de línguas. Por que é variedade? Porque tem vários tipos. Tem aquela língua que é idiomática, é quando você não sabe um idioma e milagrosamente você passa a falar esse idioma. Nós estávamos numa aldeia indígena, a aldeia Craó, Tocantins. A gente estava lá com um grupo de pessoas e na última noite a gente resolveu orar por todos os indígenas com imposição de mãos. E o indígena, ele é mais desconfiado que mineiro. Mas é muito, eu sou mineiro, eu posso falar. É muito desconfiado. Então o que eles fizeram? Eles já tinham visto alguns milagres que Deus tinha feito naquela semana. E a gente falou, a gente quer orar por todos vocês. Então o que eles fizeram? Mandaram as crianças primeiro, depois as mulheres, depois os homens. Se alguma coisa acontecesse, pegava primeiro as crianças, né? E quando a gente estava orando por uma indígena, uma senhora, uma moça que estava conosco, uma moça de Belo Horizonte, que podia se encaixar muito bem naquela descrição dos apóstolos, que era iletrada e inculta. A gente estava uma semana naquela aldeia, e a língua Craó é uma língua tonal, significando que se a pessoa muda o tom, igual a língua chinesa é tonal. Se muda o tom, muda a palavra, muda o significado. Então, para aprender uma língua como a língua Craó, você vai demorar 7, 8, 10 anos para aprender. Quando essa moça for orar pela senhora, ela começou a orar na língua Craó. E aí foi um reboliço naquela aldeia, todo mundo queria receber a oração. Língua tonal. Então, é uma língua conhecida não para a pessoa que fala, mas para quem ouve, como aconteceu em Atos capítulo 2. 14 idiomas e os discípulos falando 14 idiomas. Na realidade, eles estavam ouvindo o discípulo falar línguas que ele não sabia. Então essa língua a gente chama de língua idiomática. Mas tem uma outra língua que Paulo fala que quem ora em línguas, ora em mistério. Fala com Deus e a mente fica infrutífera. Quando você não sabe o que orar, a palavra diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Uma boa tradução para esse verbo edificar é carregar a bateria. Você está meio fraco? Toma um tempo falando em línguas. Nosso trabalho é edificar os outros. Mas como é que você pode edificar se você não foi edificado? Então fala em língua. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema não. Eu tive uma experiência nessa área muito interessante. A gente foi chamado para orar com uma senhora que estava endemoniada. O marido veio lá em casa chamar. Eu chamei um rapaz da congregação para ir comigo. Nós chegamos onde eles moravam, eles tinham uma casa no meio de um bosque. Era um bosque, era uma noite muito escura, era um barrancão grande, a gente tinha que subir. Aí chegamos lá na beira do barranco, falei, vamos lá com a gente? Chamei o marido, né? Ele falou, não vou lá não, porque ela está armada com a faca. Quer dizer que a gente vai então? E você fica aqui embaixo?
Não vou não. Aí nós subimos lá. Não dava para ver nada lá dentro, porque era uma roça, era um lugar deserto. Para não dizer que não dava para ver nada, a gente via uma brasa no fogão. Era a única coisa que a gente via ali. E eu fiquei na porta, não entrei. Não sei se o dom de sabedoria ou o dom de covardia naquela hora. Mas eu não entrei. E cheguei na porta e falei, sai em nome de Jesus. O demônio falou, não vou sair. Eu falei, vai sair sim, em nome de Jesus sai. Ele falou, não vou sair porque ela fez um trato comigo. Todo o curso de exorcismo que eu tinha feito foi isso. Acabei com o meu curso de exorcismo ali em 3 frases, não sabia o que falar. E agora? Sem sair, eu não saio. E agora? Eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, o demônio começou a urrar, como se estivesse sendo queimado. Eu parava de orar, ele parava de urrar. E tem alguma ligação aí. Aí eu orei mais, com mais, assim, fervor, e ele gritando cada vez mais alto. Aí eu falei com o rapaz que estava comigo, chamava Moisés. Falei, Moisés, ora em língua. Gente, esse demônio urrava, mas urrava. Chegou uma hora que ele falou, deixa eu sair do demônio. Eu falei, não, agora não. Eu nunca tinha oprimido um demônio. Não, uma chance de oprimir o demônio, gente. Meu Deus do céu. E começamos, oramos, ele urrava, ele deixa eu sair. Até que chegou uma hora, eu falei, agora sai, e não volta mais. Ele saiu, assim, eu vi um tufo, uma coisa assim, passando por nós. A mulher foi liberta, foi batizada com o Espírito Santo. Eu não sei qual o poder, mas eu sei que é um poder. Fala em línguas, deixa o Espírito Santo interceder por você. Você não sabe o que orar? Deixa o Espírito Santo orar através de você. Amém? Seja obediente à voz de Deus. A palavra falou, obedece. Você teve uma impressão, não dá para consultar alguém, conferir aquela impressão, anda naquilo. Deus vai lhe guiar. Até que você esteja mais consciente, mais, como é que eu diria, mais acostumado a ouvir a voz do Senhor. Aprendendo mais a discernir a voz de Deus. E para terminar, eu diria para você, Deus está mais interessado que você o escute do que você está interessado em que Ele fale. Deus está mais interessado que você o escute do que você está interessado em ouvi-lo. Ele tem muito mais interesse do que você. Você crê nisso? Então pratica isso. Amém? Pratica na cozinha, pratique dirigindo, em todos os lugares, pratique. Eu aprendi uma coisa, antes de eu falar a palavra, antes de eu pregar em qualquer lugar, eu tenho um tempo de oração em língua. Porque eu creio no poder que esse dom tem. Não compreendo totalmente, principalmente porque é língua estranha. Não é a nossa mente que vai entender. Mas Deus compreende que o Espírito Santo ora. Amém, amados? Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Podemos orar? O que é que você vai orar agora? Sobre o que você vai orar? Isso. Ora sobre isso que você ouviu. Ora em línguas. Acostume-se no seu carro sozinho, orar em línguas. Acostume-se. A tua palavra diz que nós não devemos apagar o teu espírito. E antes de mais nada, Pai, nós queremos pedir perdão a Ti pelo fato de darmos tão pouca importância à Tua voz, falando diretamente ao nosso coração. Pai, nós sabemos, Pai, que se nós pedirmos pão, o Senhor nos dará pão. Se nós pedirmos peixe, o Senhor nos dará peixe.
Se nós te pedirmos ovo, o Senhor nos dará ovo. E se nós pedirmos o teu Espírito, o Senhor nos dará o Espírito Santo. O Senhor falou isso, Pai, dizendo que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará aquilo que pedimos em relação ao Espírito. Confiamos em Ti, Pai, e queremos dedicar nossa vida a esse aprendizado. Queremos nos dedicar a aprender a ouvir o Teu Espírito. Fala conosco, Pai, nos ensina dia após dia. Pai, que a Tua palavra seja aberta ao nosso coração. E queremos, Pai, dirigir o nosso coração para Ti. Dá atenção ao Senhor. Eu rogo, Pai, que sejamos um povo que atende ao Senhor. Sejamos um povo, Senhor Deus, que é guiado pela nuvem, pela coluna de fogo. É isso que nós queremos ser, Pai. Um povo que ouve e obedece a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém for sentir de desejo de orar, quiser orar, pode levantar sua voz e orar. Deixe o Espírito Santo guiar você agora. Fazemos na força do nosso braço, na força do nosso conhecimento, da nossa bagagem, nosso legado, tudo que fazemos sem o Senhor. Ensina, Deus, Espírito Santo, contar contigo, Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor. Quer falar conosco, quer nos dirigir em todo caminho, Senhor. A palavra diz que tudo que o Espírito quer é toda a verdade. Amém. Senhor, queremos andar contigo, Espírito Santo. Nos perdoa tudo te ignoramos. Pai, Senhor, da nossa capacidade do que Senhor. Nos perdoa, Senhor. Queremos te conhecer, Espírito Santo. Queremos te seguir, Senhor, em todas as coisas. Ser sensíveis ao teu amor, Senhor. Queremos entender os teus ouvidos. Não precisa nem falar, a gente já está entendendo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração, dá um coração obediente, Senhor, rendido, Senhor. Um coração que entenda que sem o Senhor não podemos fazer nada. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, o Senhor tem falado a mesma coisa que o Senhor fala, Senhor. O Senhor tem falado a mesma coisa, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque a gente quer viver isso, a gente quer ver tudo, Senhor. A gente quer toda a intensidade do Senhor, Senhor. Amém. Aumenta a fé do teu povo, Senhor, do teu igreja.